Bom, eu vou estar falando aqui um pouco sobre a camada de rede, né? Redes de computadores e sobre principalmente a camada de rede. A camada de rede, né, como função principal, ela é crucial em qualquer arquitetura de rede e ela é responsável por uma das tarefas mais importantes, que é mover os pacotes de dados de um host para outro através de diferentes tipos de redes. Você pode pensar na camada de rede como um intermediário que garante que os dados trafeguem corretamente entre redes distintas, independentemente de como essas redes sejam estruturadas. No modo, por exemplo, alguns serviços que ela pode oferecer é o entrega de pacotes de ponta a ponto, o unicast, o multicast, que é para envio para múltiplos destinos. No unicast, a comunicação é direta entre dois pontos de rede, e o remetente específico para um destinatário específico. É como se fosse para enviar uma carta para uma pessoa específica em um endereço. A entrega ponto a ponto é a forma mais básica e comum de transferência de dados, onde o foco é garantir que o pacote chegue ao destino correto. Já no multicast, para múltiplos destinos, acaba sendo um pouco mais complexo, porque ele permite que um único pacote de dados seja enviado para vários destinatários ao mesmo tempo. É como se fosse uma transmissão de TV a cabo, onde um único canal é transmitido para várias casas. Na rede, o multicast é altamente eficiente, principalmente em aplicativos de streaming de vídeo, conferência online, onde o tempo conta muito, né? Onde são aplicativos que precisam de velocidade. Chave na comunicação de longo alcance. Tem algumas diferenças entre o roteamento e encaminhamento, e é fundamental entender essa diferença entre roteamento e encaminhamento para conseguir compreender como os dados podem se mover através de uma rede. Roteamento refere-se ao processo de determinar o melhor caminho para que os pacotes percorram entre o remetente e o destinatário. Ele acaba envolvendo alguns algoritmos e protocolos complexos que podem analisar a topologia da rede, as condições de tráfego e as políticas de roteamento para escolher o caminho ideal e mais efetivo para a aplicação que for necessário. É como se fosse planejar uma rota para uma viagem de carro, que você precisa considerar o melhor caminho com base em condições de tráfego, pedágio, parada, postos, né? Enfim. Já o encaminhamento é o processo operacional de mover os pacotes através dos roteadores ao longo de um caminho definido. Cada roteador ao longo do caminho pega o pacote, examina o seu cabeçalho, determina para onde ele deve ser enviado e, em seguida, o encaminha para o próximo roteador. Encaminhar é como seguir as direções do GPS. Você já tem o caminho planejado e agora simplesmente está executando as instruções passo a passo para chegar no destino. O roteamento acaba sendo um pouco mais abstrato. Ele lida com a visão global da rede. O roteador precisa ter uma tabela de roteamento atualizada que armazena as melhores rotas possíveis para diferentes destinos. Essa tabela acaba sendo construída e mantida dinamicamente através de protocolos de roteamento, como o OSPF, né, que significa Open Shortest Path First, ou BGP, que é Border Gateway Protocol, que acabam trocando informações de roteamento com outros roteadores para manter as rotas eficientes e atualizadas. Já o encaminhamento é uma implementação prática dessa rota. Quando o pacote chega a um roteador, o roteador olha para o endereço de destino, no cabeçalho do pacote, consulta sua tabela de roteamento e encaminha o pacote para o próximo salto. Outro roteador ou pode ser também o destino final. Esse processo acaba que deve ser rápido e eficiente, pois são envolvidos milhões de pacotes de redes em redes de grande porte, né? Sobre o protocolo IP, né, que significa Internet Protocol, ele acaba sendo a espinha dorsal da comunicação na internet, responsável por entregar pacotes de dados de um ponto a outro. No entanto, ele é descrito como um protocolo não confiável e sem conexão. Isso significa que o IP não garante que os pacotes chegarão ao destino, nem que eles chegarão na ordem correta ou sem duplicações. Isso é feito por outro protocolo em outra camada. É como se você fosse enviar várias cartas, correio sem rastreamento ou garantia de entrega, confiando apenas na eficiência do sistema de entrega. Ele não é confiável, ou seja, não é uma confirmação de entrega. Se o pacote se perder, o IP não vai nem tentar enviá-lo de novo. E sem conexão, cada pacote é tratado de forma independente, diferente de uma chamada telefônica, onde uma conexão estabelecida e mantida durante toda a conversa. O IP envia pacotes sem estabelecer uma conexão fixa entre a origem e o destino.
A estrutura do pacote IP é crucial na sua operação. Um pacote IP consiste em dois componentes principais, que seriam o cabeçalho e os dados. O cabeçalho do IP contém informações essenciais que permitem a entrega do pacote, né? Os campos mais importantes incluem endereço de origem e destino, TTL, Time to Leave, e caminho de protocolo. Cada pacote possui um endereço IP de origem, quem enviou, e um endereço IP de destino, quem tem que receber o pacote. Esses endereços são como os remetentes e destinatários de uma carta, garantindo que o pacote seja entregue no lugar certo. E o Time to Leave é um mecanismo de segurança e controle que limita a vida útil de um pacote de rede. Cada pacote de rede diminui o valor do TTL em 1. Se o TTL chegar a 0, o pacote é descartado. Isso é útil para evitar que ele fique circulando indefinidamente na rede, né? Talvez por entrar em um loop de roteamento. O campo de protocolo indica o protocolo da camada superior que está sendo transportado pelo pacote IP. Pode ser o DP ou o DP, por exemplo. Ele permite que, ao chegar no destino, o pacote seja entregue no processo correto. Fragmentação. Isso ocorre quando um pacote é grande demais para ser transmitido através de uma rede, com um MTU, que é a unidade máxima de transmissão, menor que o tamanho do pacote. O MTU é o maior tamanho do pacote que pode ser enviado por uma interface da rede. Quando um pacote excede esse limite, ele é fragmentado em pedaços menores. O processo de fragmentação, né, ele faz com que o pacote original seja dividido em fragmentos menores, cada um com seu próprio cabeçalho IP. Isso permite que cada fragmento seja tratado como um pacote IP independente, mas com informações suficientes para ser remontado no destino. A fragmentação é necessária para garantir que pacotes possam ser transmitidos em tipos diferentes de redes, né? Cada uma com suas próprias restrições de MTU. Agora, sobre o reassembly, a remontagem, no destino final, os fragmentos são remontados e assim eles reconstituem o pacote original. Se qualquer fragmento se perder, o pacote completo é descartado e o protocolo da camada superior precisa gerenciar a retransmissão. Os endereços IP são divididos em algumas classes diferentes que determinam como o endereço é dividido entre rede e o host. Classe A. Ela é usada para redes muito grandes e a classe A reserva os primeiros 8 bits para o identificador da rede e os 24 restantes para o identificador do host. O endereço de classe A varia de 1.0.0.0 a 126.0.0.0, ou seja, 16 milhões de hosts por rede. O B é adequado para redes de tamanho médio e acaba utilizando 16 bits para a rede e os 16 bits restantes para os hosts. Os endereços de classe B variam de 128.0.0.0 a 191.255.0.0, ou seja, 65 mil hosts por rede. A classe C usa 24 bits para rede e 8 bits para hosts, permitindo até 254 hosts por rede. Os endereços variam de 192.0.0.0 a 223.255.255.0. Esses elementos tornam o IP um protocolo poderoso e que acaba sendo bem versátil, mesmo com as limitações de confiabilidade e ausência de conexão. Ele funciona em conjunto com outros protocolos da camada de transporte e aplicação para poder ficar robusto e escalável na própria internet. Agora sobre alguns protocolos importantes. O DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, ele acaba sendo essencial para simplificar a administração de redes. Ele fornece endereço IP dinamicamente para dispositivos quando eles se conectam à rede. Você pode imaginar uma rede sem DHCP, onde cada dispositivo precisa ser configurado manualmente com um endereço de IP único. Isso não seria só demorado, mas propenso a alguns erros. O principal papel do DHCP é atribuir automaticamente esses endereços de IP a dispositivos que se conectam à rede. E ele faz isso para que não haja conflito de endereço. Esse processo é fundamental em redes grandes, onde a administração manual de IP seria impraticável. O DHCP segue quatro etapas principais. A descoberta, que é o DHCP Discover,
Quando um dispositivo cliente se conecta a ele, ele envia um pacote de descoberta para encontrar servidores DHCP disponíveis. Esse é um pedido de ajuda, como se fosse um recém-chegado perguntando: quem pode me dar um endereço IP? Entre aspas, né? O DHCP Offer é o serviço do DHCP que responde com uma oferta, propondo um endereço IP específico para o cliente, juntamente com algumas outras informações de configuração, como máscara de subrede e gateway padrão. O DHCP Request é quando o cliente responde ao servidor aceitando a oferta e solicitando oficialmente o endereço IP proposto. Essa etapa confirma a intenção do cliente de usar o endereço oferecido. E o DCP Acknowledgement, ele finaliza o processo enviando uma confirmação ao cliente e permitindo que ele comece finalmente a usar o endereço IP. Isso acontece de forma rápida e transparente para o usuário. Ele faz com que os dispositivos se conectem à rede sem necessidade da intervenção manual. O NAT, protocolo NAT, Network Address Translation, desempenha um papel vital em como os dispositivos em redes privadas acessam a internet. Ele permite que múltiplos dispositivos compartilhem um único endereço IP público em uma rede doméstica, por exemplo. Vários dispositivos como computadores, smartphones e consoles de jogos podem acessar a internet simultaneamente usando apenas um endereço IP público. O NAT ele traduz endereços IP privados, usados dentro de uma rede, para um endereço IP único e público. Essa tradução ocorre como um roteador ou gateway. Quando o dispositivo da rede privada envia um pacote para a internet, o NAT substitui o endereço IP privado pelo endereço IP público do roteador. Quando a resposta enfim retorna, o NAT reverte a tradução e envia o pacote ao dispositivo correto na rede privada. Além de economizar alguns endereços públicos, IPs públicos, o NAT também melhora a segurança. Dispositivos na rede privada não são diretamente acessíveis a partir da internet, pois o endereço IP privado não é exposto. Isso acaba criando uma camada de proteção contra os ataques externos. O protocolo ICMP, ou Internet Control Message Protocol, ele é utilizado para diagnosticar erros e condições de rede, sendo essencial para a manutenção da integridade e performance da rede. Diferente dos outros protocolos que eu acabei de falar, o ICMP não transporta dados de aplicação, mas sim mensagens de controle. O ICMP é mais conhecido pelo comando do ping, que utiliza mensagens de echo request e echo reply. Quando você envia um ping, seu dispositivo envia uma mensagem de echo request para o destino e espera um echo reply de volta. Isso é usado para verificar se um host específico está acessível e para medir o tempo de ida e volta, ou seja, a latência. Outra função do ICMP é informar quando um pacote não pode alcançar seu dispositivo, seu destino. A mensagem destination reachable é enviada por roteadores para indicar que o pacote não pôde ser entregue, seja por falta de rota, problemas de firewall ou por algumas outras razões. Essa mensagem acaba sendo crucial para o diagnóstico de problemas na rede e permite que os administradores identifiquem e corrijam rapidamente falhas de conectividade. Esses protocolos que eu acabei de falar são fundamentais para o funcionamento eficiente e seguro das redes modernas. O DHCP automatiza a configuração de endereços IP e o NET permite o uso eficiente de endereços IP públicos. Agora, vou falar um pouco agora sobre os algoritmos de roteamento. São dois algoritmos de roteamento, que é o Link State, ou LS, e o Distance Vector, que é o DV. O algoritmo do Link State é uma abordagem detalhada e poderosa para o roteamento em redes de computadores, onde cada roteador tem uma visão completa da rede. Isso significa que todos os roteadores compartilham informações uns com os outros para construir um mapa completo da topologia de rede. No LS, cada roteador coleta informações sobre como os outros roteadores e enlaces se conectam a esses roteadores. Essas informações são armazenadas em uma tabela de roteamento e permite que cada roteador construa a imagem completa da rede. É como se cada roteador tivesse um mapa completo e atualizado constantemente, onde pudesse ver todos os caminhos disponíveis. O algoritmo de Dijkstra entra nessa jogada para encontrar o menor caminho entre dois pontos na rede. O LS utiliza o algoritmo do Dijkstra, que calcula o caminho mais curto a partir do roteador até todos os outros roteadores na rede, com base nas informações de custo associado a cada enlace. É eficiente e garante que os pacotes sigam o caminho o mais rápido possível. No entanto, essa precisão e detalhamento tem um custo.
O LS requer mais recursos de memória e processamento, porque cada roteador precisa armazenar e processar informação de toda a rede. Para redes muito grandes e complexas, onde o número de enlaces de roteadores pode ser vasto, isso pode acabar sendo um desafio. Diferente do LS, o Distance Vector DV é um algoritmo que opera com uma visão muito mais limitada da rede. Cada roteador em DV só conhece seus vizinhos diretos ou a distância entre eles. Em cada roteador, mantém-se uma tabela de roteamento que contém a melhor distância conhecida até cada destino e qual vizinho deve ser usado para alcançar esse destino. A informação é passada entre os vizinhos e cada roteador calcula suas tabelas de roteamento com base nas informações recebidas dos vizinhos. É como se cada roteador olhasse apenas para os seus arredores imediatos e fizesse o melhor que pudesse com as informações locais. E aí entra o algoritmo de Bellman-Ford, que é mais simples em comparação ao Dijkstra. O Bellman-Ford ele usa as tabelas de roteamento interativamente, ajustando as melhores rotas com base nas informações recebidas dos vizinhos. Apesar de ser menos intensivo, o DV é mais suscetível a problemas com loops de roteamento. Devido à sua visão limitada, ele acaba sendo vulnerável a esse tipo de loop, onde os pacotes ficam circulando entre roteadores sem nunca acabar chegando no destino. Esses loops podem ser prejudiciais ao desempenho da rede, ele causa congestionamento e atrasos. O roteamento hierárquico é uma solução que visa gerenciar a complexidade em grandes redes ao dividir a redes em regiões menores, ou domínios de roteamento. Cada região funciona como uma sub-rede com seus próprios roteadores internos. Isso serve para reduzir o tamanho da tabela de roteamento, dividindo a rede em regiões, ou seja, os roteadores só precisam manter informações detalhadas sobre sua própria região e informações da rota agregadas por outras regiões. Isso acaba reduzindo significativamente o tamanho das tabelas de roteamento e o número de entradas que um roteador precisa manter, e facilita a escalabilidade da rede. Em uma configuração hierárquica, os roteadores dentro de uma região não precisam saber os detalhes do roteamento fora da sua região. Eles simplesmente encaminham pacotes para o roteador de borda que conecta a sua região a outras. Esse modelo de roteamento é altamente eficiente em redes grandes como a internet, onde manter uma tabela de roteamento completa seria inviável. Esses algoritmos de roteamento que eu falei, o LS, o DV e o roteamento hierárquico, eles oferecem algumas abordagens diferentes para a gente gerenciar o fluxo de dados em redes. O LS é uma visão mais global, com alta precisão, que demanda mais recursos, enquanto o DV é mais simples e menos intensivo, mas é vulnerável a problemas. E o hierárquico permite que redes grandes sejam gerenciadas de formas eficientes.